Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor te abençoe na manhã desse domingo. Nós estamos aqui para mais um culto ao Senhor, culto de adoração a Deus. Queria convidar você que nós cantássemos o hino 338. Vamos ficar de pé. Para abrir a sua Bíblia em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Efésios 2, do 1 ao 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque por misericórdia o Senhor nos escolheu, por graça tu nos salvaste, ó Deus, nós somos gratos a ti por isso. Te louvamos porque quando olhamos para nós não vemos motivo, não havia razão para que o Senhor quisesse se relacionar com seres tão miseráveis, tão pecadores como nós. Mas por graça o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e nós te louvamos por isso. Pai, agora esse culto é para ti. Aceita a nossa adoração. Nós só fazemos ela não por mérito próprio, não porque achamos que temos direito de estar na tua presença, mas firmados no sangue do Cordeiro. É por graça, é pelo nome de Jesus que nós nos colocamos na tua presença, ó Deus, para adorar o teu nome. Venha falar conosco poderosamente nesta manhã. Faz aquilo que o pregador não pode fazer. Muda realidades, transforma vidas, cura enfermidades, ó Deus, restaura o fervor espiritual na tua casa nesta manhã, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.
Ministério de Louvor. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos declarar que recebemos um coração desse Pai que é bondoso, desse Pai que é misericordioso. Essa música, essa canção, ela acaba sendo uma responsabilidade, né, em nossas vidas, porque nós declaramos no seu refrão: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Isso é uma busca diária, né? É uma busca constante para a gente conseguir alcançar esse lugar de união, esse lugar de ajuntamento, de total ligação entre nossos irmãos, né? E algo que só é possível através desse Deus. Só é possível com Deus, esse Deus que nos une, esse Deus que derrama esse amor que só vem dele. Não seria possível sem Ele, porque nossos olhos olham para tantos defeitos, olham para tantos problemas e impede a nossa comunhão com o próximo, impede a nossa paz com Deus, impede todas essas questões, mas que possamos cantar como oração esse louvor, para que de fato nos tornemos cada dia mais corpo bem ajustado, totalmente ligado, unido e vivendo no amor de Deus. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare, somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Lá do início, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, Pai, apesar dos nossos defeitos, Pai, esse irmão foi o Senhor quem nos deu, Pai. Essa igreja foi o Senhor quem nos deu, Pai. Essa congregação, Pai, é levantada por Ti, Senhor. Então, Senhor, a nossa oração nessa manhã é que essa união que só vem do Senhor, Pai, esse amor que só pode vir do Senhor, Pai, seja derramado sobre nós continuamente, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, fale ao nosso coração. Use nossa vida, Pai, na vida do nosso irmão, nessa comunidade, Pai, para essa igreja ser cada vez mais relevante, Pai. E que sejamos exemplo, Pai, exemplo para essa comunidade, exemplo para esse mundo que vive tanta desunião, Pai. Exemplo de união, de força e de vida no Senhor, Pai, e nesse amor que só o Senhor pode dar, Pai. Queremos louvar o Seu nome nessa noite, Pai. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos No seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, Ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso,
pois seu nome é santo. pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu em nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Declare, igreja, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Essa próxima canção, os irmãos estão convidados a trazer dízimos e ofertas. As palmas louvando o nome do Senhor. eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque se tu, Senhor, me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque se tu, Senhor, me tocar. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Pastor Paulo hoje está de viagem, não pôde estar conosco, né? E pediu que nós ficássemos com a responsabilidade da direção desse culto. Nós estamos dispostos a servir a Deus, né? Então, eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Romanos 8, para a nossa meditação nessa manhã. Romanos 8, só 2 versículos que nós vamos ler. A gente queria conversar um pouquinho nessa manhã sobre a nossa identidade, a nossa natureza e o nosso propósito. O que nós somos, né? Da onde viemos, qual foi o investimento que foi feito em nós.
o que esse investimento nos tornou e qual foi o propósito que nos foi dado. A gente sabe muito bem o que a gente é, a gente gosta de saber que temos um Deus que cuida de nós, mas esquecemos que, atrelado a isso, vem algumas responsabilidades para as pessoas que são filhos desse Deus. Então a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a nossa identidade, nossa natureza e o nosso propósito. Romanos 8, nós vamos ler o verso 28 e o 29 somente. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Então, como eu falei, a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que a gente é. Se a gente for responder essa pergunta de uma forma assim direta, a gente fala, somos cristãos. Nós não somos religiosos, não somos pertencentes a uma religião, ou a gente for mais aprofunda, a gente fala, a gente é filho de Deus, né? Todas essas respostas estão corretas, mas por quê? Uma vez definido o que eu sou, qual foi o propósito que me foi dado? Como eu falei, a gente gosta de cantar, vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que és meu Deus, mas esquecemos que isso traz alguma responsabilidade para nós enquanto filhos de Deus. Veja bem que eu não estou falando do motivo pelo qual Deus nos salvou, porque não havia motivo, foi por graça. Se a gente quer saber o que a gente era, se a gente tem dúvida do que a gente era antes de Cristo Jesus, é só a gente ler lá Efésios 2, né? A gente leu hoje na palavra introdutória. Efésios 2, no verso 11 e 12. Efésios 2, 11 e 12, diz o que a gente era antes de Cristo Jesus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Deus, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era o que nós éramos. E nesse momento onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Deus, por amor, por graça, não havia mérito em nós. A gente precisa parar com essa ideia de que, de repente, se Deus me salvou é porque Ele tinha alguma necessidade, alguma carência, precisava de alguém para realizar um serviço. Não, nós estávamos mortos. Nós éramos defuntos, espiritualmente falando. Não havia nada em nós, foi por amor que Ele se dirige a nós. Certo? Aí, em Efésios 2:1 fala, né? E Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando a gente entende e se define como cristão, apesar que essa palavra cristão, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Claro que é no Novo Testamento, né? 3 vezes no Novo Testamento, né? A primeira é em Atos 11, 26, quando os discípulos são em Antioquia chamados de cristão pela primeira vez, tá? As outras 2 é quando Paulo está sendo julgado diante do rei Agripa, e a Agripa fala para ele, por pouco você não me persuade, vai me persuadir a ser cristão. E a outra é quando Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 15 e 16, ele fala da diferença entre aqueles que sofrem como cristãos e aqueles que sofrem como criminosos, né, para ter essa diferença. Se a gente sofre como cristão, a gente tem que se sentir privilegiado. Outros textos falam sobre isso também, que o sofrimento como cristão, quando você sofre como cristão, quando você sofre pela palavra de Deus. Quando a gente sofre porque faz alguma coisa errada, aí é outra história. Mas quando a gente sofre por ser cristão, a gente tem que ter isso como motivo de alegria. Então, essa palavra que nos define aparece 3 vezes na Bíblia. Geralmente, nós éramos chamados de os santos, os discípulos, os do caminho, né? Então, essa palavra aparece 3 vezes só. Já que a gente definiu o que a gente é cristão. A gente é filho de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos
adotados na família de Deus. Fomos justificados, regenerados e adotados por Deus em Cristo Jesus. Isso é lindo a gente saber disso. É lindo a gente saber que um Deus que é transcendente, maior do que tudo que fez, maior do que tudo que criou, olha para seres miseráveis como nós, isso é misericórdia, e nos torna filhos dele. Mas e aí? A gente é só filho, a gente não recebeu nenhuma responsabilidade por ser filho, não nos foi dado nenhum propósito. No verso 29 de Romanos, Paulo fala qual é esse propósito. Às vezes a gente se perde muito nas nossas atividades, no serviço, a gente acha que a função principal da igreja é evangelizar, que a função principal da igreja é assistência social, que a função principal da... Não, a função principal de um filho de Deus é glorificar a Deus. É a primeira responsabilidade que nós temos, como filhos, de glorificar a Deus. Essa é a primeira responsabilidade. Paulo fala assim, como nós fazemos isso? Paulo diz assim, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, que é Jesus, a fim de que Jesus, ele, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a sua função e a minha função, a minha prioridade é sermos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito que Deus nos deu. Ele nos predestinou para isso. Na eternidade, Ele já idealizou que nós seríamos semelhantes a Jesus. No tempo, o Espírito Santo está agindo em nós para nos tornar semelhantes a Jesus. E na glória, quando Ele vier, nós teremos o nosso corpo glorificado e seremos assim como Ele é. Então, a gente precisa entender, quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, Ele não cria o homem, como eu já falei, para que ele realizasse uma tarefa, um serviço. Ele cria o homem para que esse homem seja uma expressão física, material, dos atributos de Deus, dos atributos invisíveis de Deus. Então, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não queria trabalhadores, Deus não queria que o homem só desse nome para os animais, que o homem só realizasse aquela tarefa lá no Jardim do Éden. Até porque, para o homem realizar aquela tarefa, primeiro Deus teve que abençoá-lo. Primeiro Deus teve que capacitá-lo para que ele pudesse realizar aquela tarefa. Então, Deus o abençoou para que ele fizesse aquela tarefa. Então, o homem cai, perde parte dessa imagem e semelhança, apesar de não perder tudo, né? E em Cristo Jesus, Deus restaura essa natureza caída. Ou seja, se a gente quer glorificar a Deus, ser semelhante à imagem e semelhança de Deus, significa que a gente tem que ser igual a Jesus. Deve ser o nosso propósito, deve ser o nosso anseio, sermos semelhantes a Jesus. Nós somos criados para isso, nós somos predestinados para isso, para sermos semelhantes a Jesus, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível, né? Colossenses fala isso, Colossenses 1,15 fala isso. Ele é o resplendor da glória, a exata expressão de Deus é Jesus Cristo, Hebreus fala isso. Então, para nós sermos, glorificarmos a Deus, como filhos que somos, nós temos que buscar ser parecidos com Jesus. Esse é o propósito que nós temos como filhos de Deus. Jesus Cristo é o nosso referencial. A gente precisa entender que Jesus Cristo é o nosso alvo. Sim, nós falamos isso, mas a gente transformou Jesus em um alvo como um objetivo. Eu quero chegar até Ele, então eu fixo meus olhos no alvo, que é Jesus Cristo, quero chegar. O que está do lado não interessa. Meu irmão não interessa, a comunidade não interessa, o próximo não interessa, porque Jesus Cristo é o meu alvo como um objetivo. Jesus Cristo não é o meu alvo como um objetivo. Jesus Cristo é o meu alvo como uma perspectiva. Eu não quero chegar até Ele, porque eu nunca conseguiria chegar até Ele. Isso é tão certo que Ele que teve que vir, porque eu não queria nada com Ele. Então, Jesus Cristo não é o meu objetivo porque eu quero chegar, como se Ele estivesse em um lugar e eu tenho que chegar lá. E aí eu vou fazendo coisas, realizando tarefas e vou destruindo a graça e transformando a salvação por obras do mesmo jeito. Então, Jesus Cristo não é meu objetivo porque eu quero chegar onde Ele está. Jesus é meu objetivo porque Ele é meu referencial de filho de Deus. Eu quero ser igual a Ele. É isso que é ser um filho de Deus. O nosso gabarito não é
o homem, não é Paulo, não é Pedro, apesar deles serem homens de Deus. O nosso gabarito, o nosso padrão é Jesus Cristo. Eu tenho que ser igual a Jesus Cristo, né? 2 Coríntios fala isso, 2 Coríntios 3,18, para a gente entender isso aqui. 2 Coríntios 3,18 fala sobre isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Então, a minha função como filho de Deus, eu tenho a capacidade de tornar Deus conhecido. Isso aumenta a minha responsabilidade. Eu preciso entender que eu não estou neutro nessa situação. Eu, como filho de Deus, eu trago em mim marcas, indícios desse Deus. Então, Jesus Cristo é meu alvo, sim, mas não mais como um objetivo, porque Ele veio até mim, Ele se relacionou comigo, Ele desceu, abriu mão da sua glória e veio em figura de homem, e por isso eu quero ser igual a Ele. Então, já que eu entendi agora o que eu sou, a minha identidade, a minha natureza, e agora eu estou vendo o meu propósito, eu preciso entender. O grande problema da igreja evangélica, ou do evangelicalismo brasileiro, é que aqueles que se dizem cristãos não parecem em nada com Jesus. É irmãos brigando com irmãos, é irmãos que na sua relação com o próximo são desleais, pessoas sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma paciência com o erro dos outros, com a fraqueza do outro. Né? Eu acho interessante que teve um ex-muçulmano que virou pastor, ele disse o seguinte: se todos os cristãos fossem cristãos, o islamismo acabaria em um dia. Tamanha é a nossa falta de referência, a falta de referência que o mundo tem por conta dos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós às vezes falamos de igrejas que têm a placa de evangélica, mas não são igrejas evangélicas, que pregam heresias, que fazem isso, fazem aquilo. Isso daí sempre houve. Isso aí sempre houve. Mas quando nós que somos filhos de Deus não tomamos a nossa postura semelhantes a Jesus, isso é o problema para o evangelho. Porque quando nós temos pessoas que não são iguais a Jesus Cristo, o nosso culto vira só uma reunião, vira só um ajuntamento de pessoas. Quando nós não somos semelhantes a Jesus Cristo, o nosso evangelismo vira proselitismo. A gente tira a pessoa de uma religião e coloca em outra. Quando nós não somos semelhantes a Jesus, o evangelho, que era poder de Deus para salvar aquele que havia perdido, vira mais uma religião. E aí os escândalos acontecem. Então, o nosso propósito da nossa vida principal, nosso propósito real dado por Deus para nós é glorificarmos a Deus. Essa é a nossa primeira responsabilidade como filhos que somos. Tornar Deus conhecido. Ele não queria trabalhadores, como eu já falei, não queria pessoas que realizassem serviço. Eu acho interessante, lá em casa minha esposa bota a minha filha para trabalhar, para lavar a louça, para arrumar a casa. Ela passa mais tempo refazendo o que minha filha fez do que se ela fizesse primeiro. É assim Deus com a gente. Deus passa mais tempo consertando as besteiras que a gente faz, mas por que Deus insiste? Pela relação. Deus quer gravar em nós características dele. Quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais parecidos nós vamos ficando com Deus. E quanto mais parecidos com Deus, quanto mais parecidos com Jesus, mais nós impactamos o mundo. Nós não impactamos o mundo porque a igreja evangélica brasileira, às vezes, não está se parecendo com Jesus. Nós não nos parecemos com Jesus, então nós não impactamos o mundo como deveríamos. Nossa função principal é glorificar a Deus. E nós só vamos fazer isso buscando, lutando, nos parecermos mais com Jesus. É claro que a gente precisa entender que nesse corpo a gente nunca vai alcançar a perfeição, porque apesar de nós termos sido libertos do domínio do pecado, nós não fomos libertos da presença do pecado. Não sei vocês, mas eu ainda continuo pecando, continuo carente da glória de Deus.
mas é uma luta, é uma busca para parecer, para mortificar a minha carne e parecer cada vez mais com Jesus. João 3 fala sobre isso, que ainda, 1 João, né? A primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, fala sobre isso, que ainda não se revelou o que nós havemos de ser, mas quando nós o vemos, seremos como Ele é. Então, nós estamos ainda no processo. Nós ainda somos seres imperfeitos em busca da perfeição. Já que isso não é possível aqui, como a gente pode fazer para ser cada vez mais parecido com Jesus? Jesus deixou alguns exemplos para nós que deveriam ser seguidos, que devem ser seguidos para que nós sejamos filhos e filhas de quem Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ele fala isso aos Hebreus. Tem uma passagem que Deus fala dos discípulos: até quando vos sofrereis? Né? Até quando? Isso ele está falando com os discípulos, não está falando com a multidão, não. Na questão lá, né, depois da transfiguração, que vem e trazem um endemoniado, o discípulo não consegue expulsar, aí Deus fala: até qual geração incrédula, perversa e cruel, até quando vos sofrereis? Está falando com a gente, com os discípulos. Mas já tem outro grupo de pessoas, que Deus, olhando do céu, na lista lá dos heróis da fé, que Deus fala assim: eu não me envergonho de ser chamado o seu Deus. Isso me faz chorar, porque eu fico pensando em qual dos dois grupos eu estou, como filho de Deus. Porque filho de Deus eu sou. A minha salvação não depende de mim. A minha filiação a Deus é toda baseada no que Jesus fez. Nada do que eu fiz pode mudar isso. Nada do que eu fiz podia garantir a minha salvação, e nada do que eu faço pode fazer com que eu perca a salvação, porque eu sou salvo não pelo que eu fiz ou pelo que eu faço, eu sou salvo ou pelo que eu sou salvo pelo que Jesus fez e pelo que Jesus é. Mas eu, como filho de Deus, eu tenho glorificado a Deus, eu tenho dado orgulho ao meu Pai, eu tenho feito com que Ele se alegre quando olha de mim: ó, rapaz, isso aí é meu filho, que orgulho, ó, maior prazer de ser pai desse menino aí. Ou será que Deus fala: rapaz, esse cara precisa ser apertado? Então a gente precisa ver isso. Então, quais são os exemplos que Deus nos dá, que Jesus nos deixou, que devem ser seguidos para sermos um filho que glorifica a Deus? O primeiro exemplo está na obediência, Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi um filho que obedeceu ao Pai. Jesus deu a sua palavra na eternidade, que viria ao mundo, sabendo de todas as circunstâncias pelas quais ele ia passar, todo o sofrimento, toda a dor, e a palavra empenhada de Jesus foi uma palavra de submissão, de obediência ao Pai, e ele veio e obedeceu ao Pai. Nós queremos ser protegidos, queremos ser cuidados, queremos que Deus nos console, queremos que Deus seja o nosso Salvador, que Deus coloque os inimigos embaixo dos nossos pés, mas esquecemos que Jesus Cristo não será nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. A nossa salvação, e John MacArthur fala isso no seu livro, a nossa salvação se dá pelo senhorio. A nossa salvação se dá pelo senhorio. Jesus Cristo tem que ter domínio total sobre a minha e sobre a sua vida. E nós devemos ser submissos de forma incondicional. A nossa obediência ao nosso Senhor tem que ser incondicional, não irracional, mas incondicional. Nós não podemos negociar com a autoridade de Deus sobre nossas vidas, porque essa é uma autoridade de amor. Nenhuma das leis dele foram para nos oprimir, e ele revelou o seu amor. Nós vivemos um tempo de verdades plurais, subjetivismo. Não, o que é bom para você não é bom para mim, eu sigo só parte do que a Bíblia manda, o que a Bíblia não manda, outra parte eu acho que não precisa, e a gente vai usando aquela frase que desde o Éden o diabo já vem usando: aquilo que dá a Deus, isso não é o que Deus disse, é o que Deus quis dizer, que a mensagem é uma palavra bem demoníaca. Não, o que Deus quis dizer, não, Jesus disse, Ele é o Senhor, a palavra dEle tem que ser lei para as nossas vidas, a despeito das nossas fraquezas, que Ele sabe disso, mas nós não podemos ter uma postura de insubmissão, nós temos que ser submissos à autoridade de Jesus.
Enquanto Jesus Cristo não for Senhor da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Às vezes parece que Jesus tem uma autoridade meio controlada, né? Ele pode mandar nisso, não pode mandar naquilo. Jesus hoje em dia não pode mais dizer o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente bebe. Jesus não pode mais falar nada disso. Jesus virou uma pessoa que está lá para me servir e não para ser meu Senhor. Jesus Cristo não é menino de balcão. Ele é Senhor. Você querendo ou não. Você se submetendo a Ele ou não. Ele é Senhor. Nós não tornamos Jesus Cristo Senhor. Ele é Senhor. Você querendo ou não. Então, um exemplo que Jesus Cristo nos deu, como Filho de Deus, um Filho que glorifica ao Pai, é um Filho que é obediente ao Pai. Independente das dificuldades, independente do sofrimento. Paulo fala no versículo anterior, né, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O sofrimento, às vezes, é um mecanismo que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo, para trabalhar em nós. Então, o primeiro exemplo que a gente quer ver nessa manhã sobre como um filho, como nós podemos ser um filho que glorifica ao Pai, é sendo obediente à sua palavra. E o segundo exemplo está lá em Lucas 22, 25 e 28. Lucas 22, 25 e 28. Do 25 ao 28, né? Que é a questão do serviço, de assumir a missão que você recebe. E aqui eu queria me deter um pouquinho mais, porque essa questão, às vezes, ela é interpretada um pouco errado por nós cristãos. Como eu já falei, Jesus Cristo, Deus não queria trabalhadores, Deus quer uma família. Deus não quer servos, pessoas que realizem uma tarefa para Ele. Às vezes a gente pensa que é isso, não é essa a questão. Mas o filho tem essa disposição em servir ao Pai. E Jesus Cristo se coloca nessa condição, de servo. Ele abriu mão da sua glória, se fez de servo. Serviu, mas quem? Né? O texto diz assim, do 25 ao 28. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Às vezes a gente vê no meio do povo evangélico, daqueles que se dizem filhos de Deus, uma luta por autoridade, uma briga por cargos, uma briga para aparecer, ou então um descaso total com as suas responsabilidades como cristão. É uma luta para saber quem faz mais, quem manda mais, quem pode mais. Né? Há pessoas que, se você não chama ela pelo cargo eclesiástico, você está desrespeitando ela. Ela deixa de ser aquela pessoa, passa a ser aquele cargo eclesiástico. Né? Você não pode mais chamar, fulano de tal, não, tem que chamar ela de bispo, reverendo, pastor. Se você não der o cargo eclesiástico para ela, ela se sente desrespeitada. É uma luta, mas trabalhar mesmo que é bom, tem pouca gente. E nós vivemos numa comunidade, queremos que as coisas funcionem, mas nós queremos ou mandar ou ser servido. Geralmente é assim que funciona. Não aqui, né, mas em outros lugares por aí. Ou a gente quer mandar ou quer ser servido. Ou a gente só quer fazer se tiver um cargo de autoridade, ou a gente só quer ficar sentado e sendo servido. Trabalhar mesmo que é bom, aparece poucas pessoas. Então, assim, é interessante isso, né? Jesus reúne os discípulos para a Santa Ceia, quer falar sobre vida ofertada, sobre entrega, sobre renúncia, e surge uma discussão no meio dos discípulos, quem quer ser o maior, quem vai fazer aquilo. Outro texto, né, fala que Jesus, rapaz, eu vim para ofertar a minha vida, o Filho de Deus. Mateus 20 fala isso, né, Mateus 20, 25, um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda.
Eles ficam igual criança mimada, envolveram a mãe no negócio. Né? Porque deve ter acontecido isso, não foi? Porque depois a mãe vai falar com Jesus, deixa meu filho sentado do seu lado. Né? Deve ter acontecido isso, não deve? Deve ter chegado em casa triste. Que foi, meu filho? Ah, estou triste, o mestre não está me dando atenção. Fica assim, não, mamãe vai falar com ele depois, igual criança mimada. Igual criança triste, isso. E aí eles vão lá e choram. Quer dizer, Jesus está num momento de dor, de entrega, mostrando para eles, eu vim servir vocês, eu sou o Filho de Deus, o sustentador do universo, mas eu estou aqui servindo vocês, e em vez dos discípulos se comoverem com isso, terem isso como referência, imitarem isso, surge uma discussão de quem quer ser o maior, de quem vai poder mandar, de quem vai sentar à direita, de quem vai sentar à esquerda, apesar de serem textos diferentes, a gente só está fazendo a ligação dos dois. E no verso 28 de Mateus 20, Jesus fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ou seja, se você e eu arrogamos para nós o título de filhos de Deus, esse é o nosso padrão. Esse é o nosso referencial. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para ter as nossas vaidades atendidas. Nós não estamos aqui para ter as nossas carências atendidas. Não estamos aqui para buscar uma solução para nós. Nós não somos assim. Nós não somos como os gentios. Nós temos um Deus, um Pai que sabe da nossa necessidade, que está cuidando de nós. Que está cuidando de nós. Então nós podemos nos entregar ao serviço. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não passamos por lutas, por dificuldades que nos entristecem, que nos afligem e às vezes nos abalam. Não é isso que eu estou dizendo. Nós somos fracos. Eu também tenho algumas lutas que às vezes me entristecem. Eu estou dizendo que eu posso entender e ter confiança naquele que me vocacionou, naquele que me chamou, naquele que me tirou do império das trevas e me deu para o reino do Filho do seu amor. Ele está cuidando de mim, então não preciso me vitimizar. Eu posso entender que Deus está cuidando de mim. Eu tenho um pai, eu não sou como um gentio, eu tenho um pai que cuida de mim. Mas aí a gente queria entender alguma coisa sobre serviço. Né? A gente precisa entender alguma coisa sobre serviço. A quem você serve? Né? A quem nós servimos? A quem nós somos chamados para servir? Se a gente for responder em primeira instância, a gente vai falar que é a Deus, certo? Nós somos chamados para servir a Deus. Aí eu faço uma pergunta, pega os atributos de Deus, pega o currículo de Deus, né? E o que um ser desse precisa de você? Né? Vamos pegar coisas simples, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, o sustentador do universo. O que esse Deus precisa de você? Então, nós só podemos servir a Deus à medida que nós servimos o próximo. Deus é servido por nós à medida que o próximo é servido, à medida que nós ofertamos nossa vida pelo próximo, à medida que nós nos permitimos gastar pelo próximo. Nós não servimos a Deus, porque Deus não precisa de nós para nada. Até o serviço de evangelismo, se Deus quisesse ser mais rápido, seria mais fácil. Ele abria o céu, gritava lá de cima, quem tem Jesus vem para o céu, quem não tem, aí mostrava o inferno. Em 2 segundos todo mundo se convertia, irmão. Mas Ele prefere usar nós. Ele prefere usar seus filhos, Ele prefere se revelar através de seus filhos. Então, nosso serviço, se o nosso serviço não alcança o próximo, se aquilo que a gente faz não alcança o próximo, não é a Deus que nós estamos servindo. Isso é tão sério, irmãos, que metade, eu vou ser generoso, metade dos nossos serviços, dos dons que nós falamos que temos, aqueles que Deus nos deu para que nós pudéssemos realizar o nosso serviço aqui, a nossa missão aqui na terra, perderam o seu significado porque a igreja ficou fechada. Metade, eu estou sendo generoso, tá, irmãos? Porque a gente ainda pode orar, a gente podia ligar, mandar um zapzinho com carinha de coração.
Aí eu estou falando, metade do nosso serviço, metade do nosso dom perdeu o seu significado quando Deus fechou as portas dessa igreja. Isso é tão sério, irmãos, que o nosso serviço a Deus virou um CNPJ, virou um CEP. A igreja virou um endereço, enquanto deve ser uma natureza. Se a igreja está inserida numa sociedade e não serve essa sociedade, ela não está cumprindo o seu propósito. Se você vem para a igreja e você não atende os seus irmãos, não suporta o seu irmão, dá suporte, a palavra suportai-vos vem da mesma intenção de a árvore que suporta o fruto, a mãe que suporta o bebê, que gera os nutrientes para o nascimento daquele bebê, para o sustento daquele bebê, a árvore que gera os nutrientes para o sustento daquele fruto. Se você vem para a igreja e a sua vida não alcança ninguém, você não cuida ninguém, você não está servindo a Deus, nós não estamos servindo a Deus. A gente não consegue servir a Deus sem alcançar o próximo, não dá. Uma igreja que não é relevante na sociedade, ela perde o seu propósito. Jesus Cristo falou no verso 28, eu vim para dar a vida em resgate de muitos. E Jesus Cristo não é o nosso referencial, Jesus Cristo não é o nosso padrão, nós não queremos ser iguais a Ele, como eu falei, então nós temos que nos permitir gastar por amor ao próximo. E às vezes a gente fica focado no serviço, abrindo um parênteses aqui, focado no serviço, como se a gente quisesse encher a igreja, né, como se a solução da igreja fosse que ela enchesse em questão de número. É claro que a igreja tem que crescer, porque todo organismo saudável cresce, né? Cresce, todo organismo saudável cresce, reproduz, isso faz parte. Mas não é nossa função encher a igreja, não é nossa função aumentar o número da igreja. Número de pessoas da igreja, essa não é a sua função. Tu vê lá em Atos, as pessoas eram igreja e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Igreja não cresce por adição de pessoas. Não é a maneira como ela junta, ela agrega, ela amealha, é a maneira como ela influencia. Igreja não cresce por adição, igreja cresce por multiplicação. É a maneira como eu influencio, é a maneira como eu sou igreja, é a maneira como eu me pareço cada vez com Jesus. E aí, para a gente fechar esse parênteses, você está realmente disposto, quer realmente que a sua igreja cresça em número? Se a sua resposta for sim, eu tenho outra pergunta, igual aqueles coisinhas que a pessoa faz, né? Se sim e tal, você está disposto a cuidar dessas pessoas que Deus vai mandar para cá? Você está disposto a ofertar a sua vida por elas? Você está disposto a se entregar por essas pessoas? Ou você acha que ainda é responsabilidade do pastor, ainda é responsabilidade da liderança da igreja só, e você só vem aqui para ser servido? Ser parecido com Jesus é assumir o seu papel de filho, assumir o seu lugar no reino e assumir a sua responsabilidade como filho de Deus, aquele que sabe que tem que revelar Deus ao próximo. E por que eu falo do serviço? Porque o serviço é uma demonstração de amor. Se a gente não serve, é porque, na verdade, a gente não está amando. E João fala isso, né? Aquele que não ama o seu próximo, que vê, não pode amar a Deus que não vê. O problema é que nós transformamos esse amor em um sentimento. Aí eu amo muito o meu irmão Alexandre, eu até mando para ele todo dia uma mensagenzinha no Zap, carinha de coração, e mando... O amor que está sendo falado aqui é o amor do serviço, o amor da entrega, o amor do ofertar, é o mesmo amor que ele fala para você ter por Deus. E ele diz assim, se você não ama se você não ama o próximo, ele não diz que fica difícil amar a Deus. Ele não diz que é complicado amar a Deus se você não ama o próximo. Ele diz que não dá, não pode amar a Deus se você não ama o próximo. O serviço ao próximo é uma demonstração de amor a Ele e uma demonstração de amor a Deus.
Nós fomos chamados para servir, irmãos. Nós não fomos chamados para ter as nossas necessidades atendidas. Não é essa a função, nós somos chamados para o serviço. Nós temos que chegar a um nível de maturidade onde o pastor possa parar de pregar salvação para crente. Tem que pregar salvação para perdido. Para crente a gente não prega salvação, para crente a gente pega perdição. Quer ver só? Aquele que quer salvar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la por amor de mim, salvá-la-á. Então o crente tinha que estar arrumando um jeito melhor de gastar a sua vida. Só que a gente é sempre uma comunidade carente, a gente parece que a gente está sempre carente, a gente nunca está satisfeito com Cristo. A gente recebeu Jesus Cristo como Salvador, o ser mais lindo do mundo, do universo, onde, como eu falei, é o sustentador de todas as coisas, e a gente continua sendo a parte mais carente da sociedade. A gente sempre chega aqui com um papelzinho na mão e uma caneta, ao invés de ter esse papel e essa caneta para anotar o que Deus quer que eu faça, eu chego sempre com esse papelzinho, essa caneta na mão, para encher Deus de pedidos, para que Ele atenda a minha vontade. Então a gente precisa entender isso. Se a gente quer ser filho, e filhos que glorifiquem ao Pai, nós temos que ter Jesus como nosso exemplo. E o exemplo de Jesus na questão do serviço é a seguinte, João 17:4. Eu glorifiquei a Ti, cumprindo a missão que Tu me deste. Assuma o teu lugar no reino, assuma o teu lugar como filho de Deus. Há pessoas carentes. Jesus Cristo disse que a porta do inferno não ia prevalecer contra a igreja se tranca, quem se tranca é a igreja, quem se fecha entre quatro parentes é a igreja. Eu até brinquei uma vez na escola dominical, falando assim, o lugar de crente era no inferno. Crente tinha que estar no inferno. Aí a gente brincando assim, mas é porque a gente confunde inferno com lago de fogo, né? Que Jesus, que ainda não está inaugurado, que não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo e seus anjos. Só vai para lá quem for parecido com, Jesus, com Satanás. Mas quando eu digo que o lugar do crente era no inferno, é aquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, era para ter um fluxo de crente nesses lugares. No inferno da prostituição, no inferno das drogas, no inferno do vício, no inferno do homossexualismo, no inferno da prostituição, era para ter crentes lá saqueando aquelas almas, tirando aquelas almas do inferno, e a gente se tranca, porque a gente não assume o nosso papel de servo, a gente não assume o nosso lugar, a gente quer ser sempre, como eu falei, a parte mais carente da sociedade. E o segundo exemplo que Jesus nos dá de um filho que glorifica ao Pai, é a questão da sua santidade. Eu falo muito sobre isso, né? Até o trabalho de conclusão do seminário foi sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda muito. Nós temos, às vezes, uma ideia errada sobre alguns princípios da nossa fé, da nossa condição como cristãos, né? É como eu já falei, às vezes a gente acha que fé é uma maneira para que Deus faça alguma coisa a meu favor. Enquanto a fé, quando a gente vê na galeria da fé, são homens que aceitaram a vontade de Deus, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. A mesma coisa é com santidade. A gente pega textos, né? Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A gente pega esse texto e imagina logo de cara que santidade é um prêmio. Santidade é um serviço realizado que tem como prêmio o direito de ver Deus no final da jornada. Mas aí eu pergunto, quem consegue ser santo sem ter visto Deus? A nossa santidade tem origem em Deus. Jesus se fez santo por nós. Então, santidade, para Jesus, que era filho de Deus, não tinha problema nenhum, não era um meio dele se relacionar com Deus melhor. Não era uma coisa egoísta, tipo assim, a santidade é para que eu veja Deus, para que eu veja Deus. Não, a santidade de Jesus era a santidade que deve ser nosso referencial. Era aquela santidade que não era influenciada pelo meio, certo? Não era influenciada pelo meio, ele podia sentar com prostitutas, ele podia sentar com cobradores de impostos, que ele continuava sendo o mesmo, porque ele sabia a sua identidade, a sua natureza e o seu propósito.
E a sua identidade não era, a sua santidade não era influenciada pelo meio. Hoje em dia nós temos, às vezes, os crentes ficam com dificuldade. Quando vai num ambiente antagônico, não sabe como se comportar. Aí vai se moldando aqueles ambientes. O crente vai se moldando, ele é um na igreja, no momento de culto, ele é outro na faculdade, ele é outro no trabalho, ele vai se moldando. Isso não é santidade. Ou então eu vou para o exagero. Santidade é como eu me privo de tudo. Eu não vou a lugar nenhum, eu não faço nada, eu não visto nada, e tal, para que eu veja Deus. A santidade não é a maneira como eu me privo das coisas, das pessoas, para que eu veja Deus. Santidade é a luta que eu tenho contra a minha carne, contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra o pecado que habita em mim, para que Deus seja visto através da minha vida. Isso que é a santidade. Por isso que se eu não viver uma vida santa, ninguém vai ver Deus em mim como filho de Deus. Então, santidade não é um prêmio. Santidade não é um trabalho que tem como prêmio ver Deus. Santidade é uma característica do cristão que é capaz de revelar quem Deus é, porque Deus é santo, santo, santo. Na sua oração sacerdotal, no verso, no capítulo 17, Jesus fala sobre isso. Jesus se santificava. Por que Jesus se santificava? Jesus não se santificava porque tinha algum problema ele com Deus. Não, eles eram um. A relação dele com Deus estava certinha. A sua relação com Deus está garantida em Cristo Jesus, está certinha. Agora, na sua relação com o próximo, é que você tem que ver se a sua atitude, se a sua vida revela quem Deus é. Então, por que Jesus fala na sua oração final? Eu me santifico por eles. Eu me santifico por eles. Jesus santificava para que ninguém tivesse uma ideia errada de quem Deus é. E assim devemos ser nós, como filhos de Deus. Se nós temos a capacidade de revelar o Pai, nós temos que buscar a santidade, não porque a minha relação com Deus vai ficar melhor, não, mas porque Deus pode ser visto através da minha vida. Para que Deus seja visto através da minha vida, eu me santifico. É um ato conjunto. Tem a santificação posicional, que é aquela que Deus me torna santo, e tem a santificação progressiva, que é aquela que eu vou lutando, o Espírito Santo coopera comigo para que eu fique cada vez mais parecido com Jesus. Então, o nosso referencial de santidade, que é Jesus Cristo, não é para que eu veja Deus, é para que Deus se torne conhecido através da minha vida. Irmãos, eu sei que é uma luta, eu sei que é difícil, nós passamos por dificuldades, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Nós temos lutas que nos afligem, mas nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos um padrão que é Jesus Cristo. E para a gente terminar, eu queria terminar com uma pergunta. Para nós que somos filhos de Deus, né? Para quem ainda não tem Jesus como Salvador, essa pergunta não é muito relevante agora. Mas eu quero dizer, se você ainda não tem Jesus como Salvador, Ele quer mudar a sua história. Ele quer enxugar as suas lágrimas, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar visão espiritual, Ele quer trabalhar nas suas relações, Ele quer salvar você. E por graça Ele te convida a aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Mas para nós que somos filhos de Deus, uma pergunta. Quando nós lemos textos como a mulher do fluxo de sangue, a gente já fez essa pergunta na escola dominical, eu queria compartilhar com vocês aqui agora. Quando nós vemos textos como a mulher do fluxo de sangue, quando nós vemos textos como o cego, o paralítico, o coxo, nós, agora, não estou dizendo o que a gente era, não, a gente já disse o que a gente era, morto em nosso delito e pecado, falando a gente agora, a nossa condição agora, como filhos de Deus. Quando a gente lê essas passagens, com quem que a gente se identifica, irmãos? É bem possível que a gente se identifique como cego, é bem possível que a gente se identifique como a mulher do fluxo de sangue. Éramos para nós lermos essa passagem e entender assim, cara, essa passagem revela o que eu era, revela a minha situação passada, mas agora a minha situação é o quê? Eu sou um filho de Deus. Nós éramos para nos colocar agora como cristãos, como crentes que somos, não mais como os enfermos, como os doentes, como os necessitados,
mas como aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que ao invés de chegar para Deus, Deus, eu vim te pedir alguma coisa, não que Deus não goste que nós peçamos a Ele, temos que pedir sim, mas às vezes nós transformamos a oração, que é um privilégio tremendo dado por Jesus Cristo, de oportunidade, de intimidade com o nosso Pai, o momento que nós éramos para ter, para estar lá com intimidade séria, só nós no nosso quarto, só a gente e Deus, a gente transformou isso numa lista de pedidos só para Deus. Não que a gente não peça, Deus gosta disso, eu como pai, eu gosto que meu filho me peça as coisas. Mas se ele só me usar para tirar alguma coisa de mim, fica chatão. Apesar que os filhos hoje em dia fazem isso na sua grande maioria mesmo, né? A cara deles quando vão pedir é uma, a cara deles quando a gente pede alguma coisa é outra. E é assim que a gente faz com Deus. Não é? Quando a gente vai para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu preciso disso, paizinho. Agora quando Deus faz isso, não, Senhor, peraí, não é assim. Às vezes a gente age com Deus da mesma maneira que nossos filhos agem com a gente. Mas nessas passagens nós tínhamos que nos identificar como filhos de Deus. E não mais como uma parte carente da sociedade. Enquanto nós, como igreja que somos, nos colocarmos sempre na posição dos mais necessitados, dos mais carentes, Satanás vai estar brincando com essa população aí fora. Satanás vai estar brincando com essa população aí fora. Então, a gente como filhos de Deus, já que a gente sabe a nossa identidade, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Qual é o nosso propósito? É sermos parecidos com Jesus. Então, que possamos viver do modo digno da vocação com que fomos chamados. Que o Senhor te abençoe. Irmãos, nós estamos terminando o culto dessa manhã. Eu queria chamar o pastor Gustavo para fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar? Agradecer a Deus pela palavra. A palavra é vida, né, meus irmãos? A palavra é tudo. Pai, nós te bendizemos por essa manhã, Pai. Te bendizemos pela tua rica palavra, Pai. Te bendizemos por esse teu amor que não para de insistir em nós, Pai. Que não nos permite caminhar segundo nossa vontade. Que não nos permite caminhar nessa terra, Senhor Deus, uma vez lavados por Ti, salvos por Ti, de qualquer jeito, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Nessa manhã, mais uma vez, o Senhor falou nesse lugar, mais uma vez o Senhor nos chama a atenção. Deus, em nome de Jesus, Pai, por misericórdia, Pai, não permita que a gente seja qualquer coisa longe daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Nós somos teus filhos e queremos interagir com esse mundo como teus filhos, Pai. Te pedimos misericórdia, Pai. Te pedimos perdão quando muitas vezes a gente terceirizou, Senhor Deus, essa interação, Pai, para um ou outro, para uma ou outra. E te pedimos, Senhor Deus, graça, Pai, para caminharmos nessas ruas, nas universidades, nos nossos trabalhos, nos nossos muitos afazeres, no meio de nossas famílias, como uma carta do céu para esse mundo, Pai. Por favor, Pai, por favor, olha para nós, tem misericórdia de nós. Por misericórdia, continue a insistir em nós, Pai. Nós te bendizemos o nome por essa manhã. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada família aqui, Pai, representada, sobre cada casa, sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada neto, sobre cada neta, sobre cada esposo, sobre cada esposa,
Senhor Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, Pai. Senhor Deus, colocamos nossa nação diante de Ti. Não existe nada que esteja fora do seu controle. Não existe nada que esteja, Senhor Deus, fora dos Teus propósitos. Nada, Pai. O mundo, dizem aí as pessoas que o mundo está de pernas para o ar. Não, Senhor Deus, o mundo continua sendo governado por Ti, Pai. Continua te pertencendo, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue a fazer a sua obra, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos guie nesse tempo de eleição aqui no Brasil, que o Senhor nos conduza nesse pleito, que o Senhor, por misericórdia, Pai, nós te pedimos, visita, Senhor Deus, as entranhas do poder do Brasil, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, nessa desgraça que se chama corrupção política, que tem, Senhor Deus, nos aleijado há tantos anos, há tantos séculos, e transforma a nossa sorte, Pai. Só o Senhor pode fazer essas coisas, Pai. Nós te bendizemos o nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre você, meu amado, minha amada, e com toda a igreja de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Pai,